A paz do Senhor Jesus Cristo, a parte número 11 do tema 12 cestos cheios. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 17, versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por ti e por mim. Dá ele por mim e por ti, Pedro. Foram cobrar o imposto de Jesus. Pedro estava endividado. Muitos dizem que o Senhor não se importa com a sua vida financeira, mas não conhece o caráter de Deus, não é? O nome do Senhor, Jeová Jiré, eu sou o Senhor que te prospera. Salmo 37, 19 diz que nos dias de fome terão sobra de recursos. Lá em Efésios 4 diz que Deus nos dará sempre, não é? Para trabalhar, né? O dom de adquirir riquezas, trabalhar, estratégias, saúde, para repartir com o necessitado. A Bíblia diz também, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8, que Deus nos dará sempre, que Deus ama o que dá com generosidade, que Deus multiplicará. Amados, neste mundo caído, vemos a escassez. Não era assim no início, quando Deus criou o homem. Ele abriu seus olhos e havia abundância, transbordante para todos os lados. Mas Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Essa vida abundante ela é descortinada, né? Ela já existe. Como já existia a água para aquele povo no deserto, mas os olhos de Moisés foram abertos para tocar na rocha específica, que já tinha água. Tudo o que você precisa já existe. Você sabe que no Salmo 139 Deus escreveu todos os seus dias sem que nenhum deles houvesse. Pedro estava aqui endividado, né? Pedro estava sem recurso financeiro. O que ele precisava era de dinheiro. O que ele precisava, sem dúvida, é de dinheiro para pagar as contas. O Senhor não apenas deu salvação da alma, mas o Senhor nos salvou das dívidas, das doenças, da depressão, do domínio do pecado, dos vícios, entende? A salvação de Cristo é toda inclusiva. Vemos aqui, sem dúvida, neste texto, como o Senhor supre. E Pedro pode, então, sair da vergonha de estar sendo cobrado, sem ter o dinheiro, para um bom pagador. Amém, amados? A Bíblia diz a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E para isso precisamos da ajuda de Deus milagrosa, porque só os recursos não visíveis não dariam para Pedro suprir as suas necessidades. Não fique ansioso quando você tiver R$100 em contas para pagar e na sua conta bancária apenas R$30. Não fique ansioso porque a ansiedade não é canal de bênção. É um beco sem saída. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente a Deus as suas necessidades. Amém? Troque a ansiedade por oração. Derrame sobre Deus a sua queixa, a sua necessidade. Amém? E confia, meus amados irmãos, porque Deus diz que tudo que você entrega e confia, Ele vai agir. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele sabe que você precisa de recursos materiais. Deus suprirá todas as suas necessidades. Não luxo, não vaidade, mas necessidades com certeza. E pagar as suas contas, fazer obras generosas para o órfão, para a viúva, a obra missionária, viúva, é uma necessidade. A Bíblia mostra isso como necessidade, o repartir. Amém? Portanto, uma pessoa diz assim, pastor, eu ganho 3.000, para mim tá bom. Não, você está sendo egoísta, mesquinho, avarento e não está entendendo que o reino de Deus é que deve lucrar. Você não deve comer toda a semente só para você, não é? Se você ganha 3.000 e gasta 3.000 com você, o reino de Deus não está sendo um parceiro, né? O que está ganhando o reino de Deus? O importante de ser rico para com Deus é isso, amados. É você ver como um mordomo. Tudo é de Deus. Então, você coloca assim, com muita humildade. E você vai ver como Deus multiplica quando Ele é parceiro. Se, por exemplo, você ganha 3.000 e gasta tudo com você, não há parceria, não há generosidade, não há multiplicação. É como se você comesse toda a semente e não semeasse nada, entendeu? Deus dá pão para aquele que precisa comer, mas dá semente para semear. Precisamos discernir o que é gastos pessoais, né?
e aquilo que é investimento no reino de Deus. Aqui, quando nós vemos que a pessoa, ela aprende a repartir, Deus multiplica. Não como um comércio da fé, como barganha, mas como generosidade. A generosidade tem, diz Marcos 10:30, galardão 100 vezes mais aqui nessa terra e no futuro ainda galardão eterno. Nenhum copo de água fria que você der, Deus vai esquecer disso. Vemos neste texto maravilhoso como Deus supriu a vida de Pedro, mas Pedro era um homem comprometido com o reino de Deus. Ele envolvia sua vida para ajudar as pessoas, entende? Deus não poupará milagres na vida daquele que vive para o reino. Diga, não vou viver para as minhas contas, não vou viver para as minhas dificuldades, vou viver para o reino, vou viver para a glória de Deus. Diga, Senhor, me liberta de toda avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 5, né? Então, a libertação do amor ao dinheiro é uma coisa tremenda, porque te prepara, sem dúvida, para a multiplicação, a generosidade. Não pode ser generoso o avarento, o mesquinho, o egoísta. Ele não pensa assim. Para ele, o que ele dá, ele perdeu, entendeu? Mas, na verdade, no reino de Deus, a riqueza de um homem é as boas obras que ele faz, o bem que ele faz aos outros, a alegria que ele transmite aos outros. Você que está ouvindo essa série de estudos, 12 cestos cheios, diga, Deus me ajude, para que eu possa ser liberto do amor ao dinheiro, da avareza. Quando o homem é liberto da avareza e o amor ao dinheiro, ele está preparado para a multiplicação, porque o que você precisa já está na semente que você tem. Aquele menino, 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou 12 cestos cheios. Na mão do Senhor, entende? Aquele que dá ao necessitado empresta a Deus. Quando você transfere para a mão do Senhor, para o reino do Senhor, Ele vai multiplicar. Você pode ter certeza. Sabe, não é por avareza, mas quando o homem se liberta do amor ao dinheiro, é como Abraão, quando se desapegou de Isaque e o entregou para o Senhor, teve para sempre Isaque com ele. Tem que sair do coração o dinheiro, porque onde está o teu tesouro está o teu coração, né? Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, eu disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que nós não devemos estar vivendo para isto, mas para sermos parecidos com Jesus. A humildade, a mansidão, a pureza, entende? Quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça, nós acabamos vendo que o efeito é surpreendente. Veja só, quando você está virado para o sol, com o rosto diante do sol, e você corre em direção ao sol, a sua sombra correrá atrás de você. Deuteronômio 28 diz que a bênção correrá atrás de você se você temer assim. Mas se você virar as costas para o sol e correr atrás da sua sombra, ela fugirá de você, na tua frente. Assim, quando nós buscamos a Deus, Deus acrescenta. Mas quando nós vivemos para o dinheiro, para o pecado, para a vaidade, Deus não tem nada para multiplicar, porque Deus não vai premiar, recompensar a avareza. Deus não vai abençoar o erro, mas Ele confirma a sua palavra. E é claro, meus amados irmãos, que o homem desde a queda está computado, né? Programado, 2 Coríntios capítulo 10, 3 ou 5, para a avareza. Tem fortalezas, imaginações, não é? Ele está programado para achar a palavra de Deus loucura. O homem caído, ele acha a generosidade uma loucura, uma perda. Né? Então, desde a queda, o homem vê o amargo como doce, o doce como amargo. Desde que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua percepção foi alterada para a mentira, entendeu? E aí ele vê segundo o prisma da mentira. Por isso a palavra de Deus ela é loucura para os que se perdem. Aqueles que ouvem e praticam veem que ela funciona. À medida que o homem ouve e começa a praticar, e vai sendo fiel no pouco, no muito Deus o coloca. Deus ele trabalha através da fé. A fé financeira tem a ver com generosidade. A bênção é de graça, você não precisa dar dinheiro para Deus te abençoar, tudo é teu em Cristo. A generosidade vai quebrar a avareza que está impedindo a prosperidade. O homem está travado para a prosperidade, entende? Ele está programado para a falta.
E o que vai destravar a avareza se quebra um mau hábito com um bom hábito, né? O que vai quebrar a avareza é a generosidade. Quando o homem é generoso, ele é realmente bem-aventurado, porque ele está numa lei espiritual, que o generoso tende à multiplicação. Então, o diabo, sabendo que a generosidade agrada a Deus e é canal de multiplicação, ele incentivará a avareza. Ele estimulará e convencerá o homem na carne, né? Assim como o diabo convence que na carne o pecado é bom. E o pecado leva à morte, ao inferno. Mas o engano do pecado, não é? O diabo faz parecer, como fez para Eva, que o fruto da desobediência é lucro, quando na verdade não é. O pai da mentira, ele mente, criando uma ótica, um ponto de vista, uma imaginação. Ele mexe com as sensações, emoções, desejos. Mas quando o homem medita na palavra, e mesmo que pareça absurda, ele a pratica, ele verá que é assim. Quando você semeia, Deus dá o crescimento. O reino espiritual é muito matemático. Portanto, aqueles que estão convencidos na carne e que têm o amor, o dinheiro e a avareza, mesmo que tenham muito dinheiro, são pobres. Por quê? Porque não são ricos para com Deus, vão partir dessa terra e tudo vai ficar aqui, né? Mas aqueles que vivem para Deus sabem disso. Deus está envolvido no amor, na misericórdia, na bondade, né? Deus está envolvido na sua palavra. E a sua palavra é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Por mais que você concorde com isso, à medida que você começar a praticar, você vê que realmente é a verdade. A palavra de Deus nos liberta não apenas quando concordamos com ela, mas quando a praticamos. A semente germina quando nós semeamos. Vemos que o reino de Deus é uma mensagem que, quando você crê nela e se envolve, ela começa a produzir em você fruto e resultado. O incentivo desta série 12 cestos cheios é para que você viva para o reino de Deus, que nestes últimos dias na terra, para ganhar as nações, depende. Sim, o reino depende de pessoas voluntárias que foram libertas para viverem a palavra. É um exército tremendo e é um privilégio participarmos da reconstrução. Pessoas que estão orando por enfermos, visitando órfãos e viúvas, cooperando na obra missionária. Pessoas que aceitaram a visão de Deus para essa terra e viveram para o reino dos céus, não para a vaidade, não é? As pessoas que, ao meditar na palavra de Deus, vão frutificando a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. São aquelas que ouvem com atenção, com a intenção de praticar. E começam, não é? Começam onde estão. Lá em 2 Coríntios capítulo 8 diz que quando há uma boa disposição de boas obras, deve ser segundo o que você tem e não o que você não tem. Lá em Filipenses 3,16 diz que cada um ande conforme o que já alcançou. Veja só, quando você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Você começa onde você está, não onde você queria estar. Ah, Deus, se eu tivesse $1 milhão eu ajudaria com cesta básica. Não, não é isso. Não comece com $1 milhão. Comece com uma moedinha. Comece com um Pix de R$1, entendeu? Você precisa começar, é isso que eu te digo. Se um garoto pede para o pai umas sementes, o pai não vai dar uma lavoura inteira. O filho diz, pai, eu queria um pouquinho de semente para mim fazer aqui um quintalzinho. O pai dá para ele ali um pequeno punhado de semente, tá? Isto é inicial, tá bom? O pai não vai dar 1000 sacos para ele, mas vai dar um punhado. Para ele brincar, começar. E ele vai lá, ele semeia aquele punhado, e aquele punhado vai nascer não o mesmo tanto de semente. Você planta uma semente, você não colhe uma semente, você colhe um ramo cheio de sementes. Assim, quando uma pessoa ela semeia na obra de Deus, não voltará para ela aquilo, voltará muito mais, entende? Então, quando você investe a sabedoria que Deus te dá no ensino, Deus te dá mais.
Tudo o que Deus te dá, você investe no reino. A sabedoria, o seu tempo, os dons, talentos, recursos, entendeu? Então, na igreja primitiva eles tinham tudo em comum e por isso não faltava nada. Se você, dentro daquilo que você sabe, às vezes você não sabe descer num poço, mas você pode segurar a corda para aqueles que estão descendo. É uma família onde cada um coopera com o seu dom. E onde todos os membros trabalham perfeitamente, nós vemos o crescimento, Colossenses 2,19. Se cada um, dentro da sua responsabilidade e atribuição, fizer com excelência, a obra de Deus alcançará a terra. Às vezes o que acontece em uma igreja local é alguma deficiência em alguma área. A pessoa que foi colocada no corpo, porque ninguém está no corpo por acaso, né? Deus colocou os membros dispostos conforme a sua sabedoria. Quando um dos membros não trabalha, o corpo sofre. É como o corpo humano, né? O corpo pode estar todo saudável, mas se o rim não trabalhar, todo o corpo sofre, entende? E a função do rim ela é importante. Ela não é mais ou menos importante que a função do fígado, do coração, entende? Um organismo saudável, todos os membros produzem para aquilo que foram designados. Portanto, quando uma pessoa não tem o dom de pregar, mas ela tem algum dom, ela tem. Né? O dom do socorro, para ajudar a obra missionária, o dom do evangelismo, né? Alguma coisa ela pode fazer. Então, ninguém foi salvo para ser membro de banco, né? Mas membros do corpo de Cristo. E quando nós nos envolvemos e somos comprometidos com o reino, pode ter certeza que é uma lei espiritual que nada te faltará. Pode ter certeza. Quando estamos comprometidos com Deus, você está semeando honra, você vai colher honra. Sabe, amados, nunca coloque o reino de Deus em segundo lugar na sua vida como um apêndice, como... se der eu faço, quando der eu faço. Sabe, não seja relaxado, não seja nunca, jamais alguém que viva para você e o resto para Deus, jamais, sabe? Diga assim, Deus me ensina a te honrar, colocando em primeiro lugar o Senhor, o teu amor, né? A alma das pessoas, tá bom? Amados, isso são visões que só podem ser aceitas e praticadas pelos sábios. O que eu estou te falando fizer sentido, você é um bem-aventurado. A Bíblia diz bem-aventurado aquele que não se ofende com a palavra genuína. Uma palavra como essa desperta nas pessoas ira, ódio, raiva, desprezo, entende? Se você consegue receber e dizer, Deus, não quero ser um fanático, mas também não quero ser um morno, quero ser moderado. Quero tudo que eu fizer no reino seja com excelência. Irmãos, nem que seja a abertura do culto, faça com excelência, porque é para o Senhor. Se cuida do estacionamento da igreja, faça com excelência. Se você limpa a igreja, faça com excelência. Tudo que você fizer no reino, faça com amor de todo o coração. Porque não é para os homens, não é? Você não está fazendo para os homens. Quando você ajuda um órfão, uma viúva, não é para aquela pessoa apenas que está fazendo. Você está fazendo para o Senhor. É muito importante que você faça para o Senhor. Deixe bem claro, Pai, eu estou fazendo isso para o Senhor. Viu? Quando você dar uma cesta básica, quando você ajudar um irmão necessitado, diga, Senhor, eu estou fazendo pro Senhor. Viu? Deixe isso bem claro diante de você e de Deus. Eu estou fazendo isso pro Senhor, por amor ao Senhor, porque a tua palavra me pediu, em obediência à sua palavra. Faça com entendimento. Porque quando você faz para as pessoas, você se decepciona. Porque às vezes a pessoa não vai dizer nem muito obrigado, entendeu? Então faça para as pessoas sem esperar nada delas, como que fazendo ao Senhor. Então hoje seja um dia de boas obras. Aonde você for. Diga, Senhor, me dá a oportunidade de ser bom, generoso. Me dá a oportunidade de ser canal de bênção. E você pensando assim, irmãos, a alma generosa prosperará. Diga, Deus, me liberta de tudo aquilo que não é amor, generosidade, bondade, me liberta. De tudo aquilo que é engano, aqui está o meu coração, me liberta. Porque eu quero viver para o teu reino. Me ensina a viver para o teu reino. E quando você coloca esse posicionamento, as trevas perdem toda oportunidade. O mal fica sem espaço, entende?
porque você se